Sou Gadu dos Anjos, eu tô com 34, 35 quando essa entrevista sair. E nasci em Belo Horizonte mesmo, fui criado aqui no aglomerado da Serra. Cara, meu contato com a arte sempre foi muito interessante. Primeiro porque meu pai, eu acho ele um dos artistas mais incríveis do mundo. Só que ele é um cara de artista de churrasco. Ele nunca se propôs a fazer uma apresentação ou algo assim. E ele toca um violão autodidata e tem uma voz única e uma mão direita muito boa ali, um ritmo muito bom para bater no violão. Então sempre, e casa festeira, né? Então a gente sempre esteve ali presente com essa cultura do churrasco mesmo, de ter música e tal, bater no balde. E algo que mudou minha vida também, bem cedinho, com 3 para 4 anos, eu tenho memória ali de 94, 95, foi o Nintendo, videogame. O Nintendo quadradão, e na época tinha aquela cultura de locadora, de fita para videogame, né? Então, esse universo do game sempre me tocou muito, assim, desde o desenho, da aventura, né, da história que estava sendo contada, mas principalmente a trilha sonora. Então, eu surtei muito e tinha isso na minha vida de um dia ir para o Japão. Primeiro foi Mario, né, e já quase um Sonic ali, mas acho que sempre foi mais Mario. E mais tarde Pokémon, assim, de um vício mesmo, de uma febre mesmo, saber tudo que já existiu no universo de Mario e Pokémon até hoje. É um super trunfo que eu carrego, assim. Os games, né? Os games. Inicialmente o game, aí quando os animes vêm pra TV, que eu não sei se você lembra, tinha muito... Era uma espécie de filme, né? Jiraiya, né, com uma estética que depois Power Ranger vem e imita, sei lá. E aí não cheguei a pirar tanto no Cavaleiros do Zodíaco, meu irmão pirava mais, mas eu sacava. Mas aí depois com a popularização mesmo de Dragon Ball, Naruto e Pokémon, lógico, aí acabou, aí entrei de cabeça assim nesse universo. Eu acho que tem um passo atrás antes, que é mudar para a favela. A gente morava próximo ao aglomerado da Serra, daí meu pai faz um rolo, ele troca um terreno invadido, né, numa Kombi, numa TV, e a gente constrói naquele terreno. Então, quando eu vou para a favela, no Natal de 97, minha irmã ganhou um disco dos Racionais, Sobrevivendo no Inferno. Ali acabou. Ali foi o início de tudo, assim mesmo. Eu lembro que eu decorava, eu era muito jovem ainda, né? Eu devia ter 7 anos, ela devia ter uns 11, 12. E aí eu aprendi a cantar todas. Ei, boy, o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar e você vai se ferir. E eu via o que acontecia ali no morro, dos carros chegando na calada. E na época o tráfico era outra coisa, o tráfico era muito... de chavado, né? Era muito mocado mesmo, assim. Então era uma coisa de olha aqui, olha ali. Eu já me liguei ali no que estava acontecendo. Eu falava, caramba, tô vendo a música na minha frente. Era João Bosco puro, né? A janela de frente pro crime. E aí eu comecei a ter contato com artes através de projetos sociais. Eu desenvolvi muito na marcenaria. Eu fazia, hoje em dia até menos comum, mas antes de todas as casas tinha umas borboletas, umas formigas de madeira bem fininhas, sabe? Trenzinho, carrinho, dinossauro pra caramba. E aí naquele projeto social eu aprendi a fazer isso e desenvolvi, mas ali eu tive violão, tênis, natação, teatro, aí era demais. Aí eu acho que quando eu volto a entender mais sobre... Aí chega o computador, né? Nesse projeto social tem outro divisor de águas muito legal na minha família também, que tinha uma família holandesa que morava nesse projeto social. E aí eu fiquei muito amigo de um cara que é muito amigo até hoje. Projeto social cristão, mas que é mais social do que religioso, né? E aí a gente começa a crescer junto e trocar de casa os finais de semana.
Aí na casa dele eu tive contato com a internet, coisa que na minha casa foi ter só 6, 5 anos depois. Computador, internet, né? Jogos de carta, tabuleiro, leitura, que eram umas coisas que a família fazia. E pelo contrário, ele ia para minha casa para beber café, aquela coisa da fofoca ali, né, da comunidade, ele era sempre muito atento, e ver novela. Ele era tão fissurado em novela, ele chegou a fazer um leilão, um bingo, bolão, né, um bolão na escola de quem matou o Linneu, né, sabe? E ele era aquela pessoa que ia pra minha casa, ficava, não, mas por que fulano tá traindo? Todo mundo, cala a boca, eu, tipo assim, vamos ver novela em paz, né? Então essa troca, hoje em dia ele é mágico, ele é foda lá na Holanda e tal. A gente é super amigo, o acento dele, né, o sotaque dele é mineiro, ele fala uai, Zé e tal, ele é querido, assim. A gente fazia peça de teatro ali no projeto, tinha figurino, aí a gente montava nossos próprios brinquedos, espada, escudo, e criava uma espécie de RPG que se encosta no escudo pede 10 pontos, se encosta na perna pede 100. Era muito divertido. Então eu acho que eu sempre fui envolvido assim mesmo no universo lúdico, né, o tempo todo. E o videogame é isso, eu desligo. Até hoje em dia eu jogo, é uma coisa que você ligou pra mim, o mundo tá acabando. Ih, se for competitivo ainda, melhor ainda. Acho que meu sonho sempre foi ser rico. Meu sonho sempre foi sair da linha da miséria. Minha mãe sempre falava assim, agradece porque tem gente que nem tem. Eu sou muito grato por isso, mas hoje em dia eu enxergo que aquilo ali era fome também, sabe? Eu tinha 4 irmãos e a gente tinha que dividir meio pão. Então eu falava, véi, como assim, né? Eu já criança tinha uma mentalidade assim, a gente vive num planeta que literalmente a comida sai da terra, a padaria tá ali, eu não posso comer porque eu não tenho dinheiro. Como assim, né? E já indignado com aquilo. Então eu sabia que eu ia ter grana. E meus pais são empreendedores, né? Minha mãe, hoje em dia, ela trabalha com bordado e costura e tal, mas ela cresceu fazendo bolo para a comunidade, bolo de festa de aniversário e tal. E meu pai é motorista. E eles sempre incentivaram essa coisa mesmo de ir pra rua ganhar dinheiro, né? De fazer o corre. Então, ainda criança, eu com esse amigo, a gente vendia docinho nesse projeto. Aí teve uma época que era uma febre em Belo Horizonte também de quadros de gesso, do Cruzeiro, do Atlético, quadros da Ave Maria fazendo a cena e tal. E aí eu vendia isso na rua e tal. Eu fazia de tudo, mas principalmente comer coisas diferentes e comprar, adquirir coisas que logo sempre estavam voltadas no universo do videogame, dos animes ali. Mas eu lembro assim de comprar caixa de lápis de cor de 72 cores, sabe? Sempre foi uma pira assim, vamos ferramenta, né? A gente escrevia livro também, pegava um caderno e escrevia um livro, e o livro saía rodando nas famílias. Não, agora fulano tá lendo, outro tá lendo. Eu comecei a trabalhar numa gráfica de fazer convites de formatura e ali eu já estava perto de entrar na Asprom. Aí eu fui trabalhar na Asprom como menor aprendiz, que aí foi bom demais. Aí foi bom demais que eu passei a ter grana de verdade. Aí meu primeiro salário desceu o primeiro computador e no segundo salário eu botei internet. E nisso, já estava ali circulando na cidade, comecei a subir o Morro do Papagaio para gravar rap. E lá no Morro do Papagaio eu criei uma família incrível com o pessoal, na época um grupo de rap chamava Mente Fria, eles colocavam a gente para abrir os shows deles. E aí veio o duelo de MCs, que aí foi o boom na minha cabeça. Com meus últimos salários da Asprom, quando já existiu o duelo de MCs, eu comecei a me piratear. Eu comprava tubos de CD virgem no Oiapoque, como eu já tinha meu computador, eu ficava ali de bobeira no MSN, gravando disco. Existia uma plataforma incrível na época que chamava MySpace, myspace.com/Cadu dos Anjos. Escrevia no CD virgem, vendia 1 por 3, 2 por 5. Isso aí eu vendi mais de 10 mil CDs, com certeza. O que esse dinheiro virou, não sei o que virou, não. Na época... Mas o lance de ocupar a cidade, né, de a gente... Nossa, eu lembro muitas vezes a gente ir para Novarão Reis,
Paulo VI, Jaqueline, e nos esbarreiros, Venda Nova, e nos extremos da cidade fazer movimentos de rap. E quem era o público desses movimentos eram as crianças locais, né? E aí você tinha um grupo de rap, eu tinha um grupo, aí você subia, você cantava, eu te aplaudia, e eu subia, você invertia, aí você virava público. Isso uma galerona aí da cidade, P. Drão, que hoje em dia é um super produtor de clipes, Russo APR, Contraste, Retrato Radical. E eu tô falando o nome de pessoas que já eram famosas ali na época, eles já eram as pessoas que arrastavam o público e por algum acaso eles me deram a oportunidade, porque eu tava cavando a oportunidade, eu era chato. Né? Todo dia eu oferecia, se eu te visse 10 vezes, eu te oferecia o disco. 10 vezes, até que tipo, não tem como, vamos montar esse branquinho para cantar com nós também e tal. Aí quando o duelo chega, aí acabou, porque a gente não precisava mais ir para longe, né? A gente, todas as favelas desciam, né? E aí misturava, aí vinha a galera das ciências sociais, aí vinha os arquitetos, uau, urbanistas estão ocupando o viaduto, que coisa linda. E aí sempre muito envolvido com a família de rua. E eu era o MC ruim, né? Eu era o MC engraçado. As pessoas mais riam do que gritavam uou, né? Eles, eu vou te matar. Não vai me matar nada, você foi lá em casa ontem, cala a boca. E era muito divertido. Sempre eu perdia, a maioria das vezes. Mas eu botava a cara no palco. No que eu desci, o povo, pô, você é engraçado. Eu, hahaha, aqui ó, 3, 2, 5. E ali fui durante longos anos da minha vida. Com certeza, o projeto que eu participei na infância, ele me fez tudo que eu sou. Ele me deu cidadania, ele me deu autonomia, ele me deu oratória, ele me deu repertório. Eu não sou dançarino, mas eu sei dançar, eu sei o que é uma transição dos bailarinos, o que é uma coxinha, o que é uma direita, o que é esquerda, o que é uma iluminação. E não era profissão, né? Eu era uma criança, aquilo ali era lúdico, né? E eu tive 2 faculdades incríveis, que não tem preço, que é Família de Rua, né? O duelo de MCs. E aí, por conta do duelo, eu criei um movimento muito legal que chamava Sarau Vira-Lata. Muitos artistas da cidade se destacaram lá, começaram a produzir conteúdo, né? A gente tinha um cara, chamava ele de Peter Parker, Pablo Bernardo, ele era um canal que chamava Indie BH. Ele filmava as batalhas do duelo. Então ele já tinha uma câmera e tal, ele começou a ir pro sarau. Pô, as primeiras fotos do Djonga, as primeiras fotos de Hot Oreia, o FBC colou uma época, a própria galera da família de rua ali e tal, que era um momento que você mostrava ali sua poesia e tal. Isso era muito legal. O que aconteceu no sarau? O povo do Giramundo me viu, Teatro de Bonecos. Aí eles me pediram para compor uma trilha sonora em 10 dias, para apresentar um espetáculo infantil de rua. E eu já tinha vários beats instrumentais que era o lixo, o que não foi usado no Música de Brinquedo, do Pato Fu, as experimentações, né, aquilo que não viraria disco. Eles me deram assim um CD, lembro até hoje, essas são as bases. Esses são os textos, cria músicas. Aí eu me vi fazendo música do macaquinho que estava fugindo da onça, a música do peixinho que estava fugindo do tubarão, tinha do macaco, do peixe, do caranguejo, várias musiquinhas assim infantis que eram raps fáceis, né, de serem, enfim, reproduzidos. E aí entrei pro Giramundo. Aí o Giramundo foi a pós-graduação. Se o duelo foi a faculdade, o Giramundo foi a pós. Que no Giramundo eu entrei para ser marionetista e do nada, eu entrei para compor e do nada eu virei marionetista. Na minha estreia, Arnaldo Batista era o chapeleiro, Fernanda Takai era a Alice. Eu tinha um teatro com 1.800 pessoas na minha frente. Eu tinha um solo de um caranguejo lá que fazia umas estripulias, aí tinha uma mãozinha do Rei de Copas que arrancava a risada da galera. Todo mundo, quem que é? Eu tinha uns 10, né? Quem que é o cabeludo aí? Quem que é? Do nada eu circulei o Brasil. Isso eu tinha 22, 23. Circulando o Brasil e minha profissão era brincar de boneca. Eu ganhando dinheiro pra brincar de boneca. Pô, isso foi foda pra caralho, mano.
E aí Giramundo me ensinou muito, porque aí falando assim, né, de projetos dentro da favelinha, o Giramundo tem a marcenaria, o Giramundo tem um ateliê. Só que o Giramundo tem uma coisa invisível que é extremamente importante para os empreendimentos culturais, que é a secretaria, que é o lugar que vai emitir a nota fiscal, que vai mandar você abrir seu MEI, que vai, né, organizar a casa, que vai comprar passagem, que vai vender espetáculo, vai fazer a logística. Aí ali eu, sempre muito inquieto e tal, eu girava em todos os setores o tempo todo. E no espetáculo que a gente cantava, né, era o personagem principal do espetáculo, e no Alice eu entrei de contra-regra e saí assim, grandão. Saía ajudando, assim, né, na direção e tal. A música foi algo muito... Eu falo assim que eu nunca parei, né, de fazer música, mas você quer comer docinho, você tem que ficar perto da mesa, né? O destino foi me distanciando ali da mesa do docinho, da música, mas me aproximando de várias outras artes. E aí eu aluguei um espaço, do tamanho dessa sala mais ou menos, para ser oficinas de rap e biblioteca, 24 para 25, necessidade. E algo dentro de mim sabia que ia ser gigante, mas eu não sabia nem por onde começar. Não sabia. Sozinho? Sozinho, assim. Nunca sozinho, né? Mas sempre respondendo, que na hora que estoura, quem tá ali só de oba-oba... Tomei iniciativa, exatamente. E aí logo no primeiro evento de rap que a gente fez, esse espaço caberiam 50 pessoas desconfortáveis, foram mais de 1.000 pessoas. A galera começou a pintar as ruas, né, fazer picho, fazer grafite, fazer bombe lá na serra. Aí eu falei, isso é potente. Aí naquele mês, como é que faz pra pegar a livrar? Só pegar. Não, velho, que da hora. Não pode usar o espaço aqui pra treinar passinho, não? Pode. Eu dar uma oficina de capoeira, demorou. Aí tinha um lance que eu ainda tava no Giramundo, às vezes viajava, eu comecei a viajar com a chave, às vezes. De bobeira, né? Aí uma das primeiras atitudes que eu acho que fez a favelinha ser gigante foi eu abrir a porta e jogar a chave fora. Sempre aberto. A gente vai fechar a porta, mas se você chegar lá para dar uma oficina de audiovisual e tal, você podia abrir a porta. E no momento que você encostasse a mão na porta e estivesse levantando, ia ter uma criança do seu lado assim. O que você vai fazer aí? Dar uma oficina de vídeo. Ah, então peraí. Do nada tinha 10 crianças. Ô tio, deixa eu ver. Aí foi foda. Aí eu falo que é um hub criativo de favela. Tem muita pessoa que no início falava assim, tá roubando dinheiro, não tá dando cesta básica. Eu, gente, nunca foi cesta básica. Nunca foi. A gente já, né, na pandemia, a gente distribuía 6.000 cesta básica por mês. 2.000 marmitas por dia. Mas aquilo ali foi algo emergencial. Eu não sou marmiteiro, eu não sou criança esperança, né? Sabe, o nosso rolê é artístico. O que aconteceu? Eu vi os meninos do passinho reclamando, né? Eram adolescentes, lógico que eles estariam reclamando. Não tem espaço para dançar, não tem som, não tem público, não tem nada. E eles bombando na internet. Eu falei, peraí, se eu fizesse um evento para eles irem dançar, eu chamo todo mundo para registrar, e aí a gente põe uma grana, faz uma batalha. Bom, aí surgiu a batalha. Do nada eu vi que a batalha não dava para vender para uma festa de 15 anos, uma formatura. Dança aí, faz coreografia. Aí montamos um grupo de dança. Começamos a dançar, apresentar por aí. Do nada o povo, não, favelinha é muito forte a moda, o jeito que vocês vestem e tal. Vamos fazer um desfile? Aonde? Onde que desfila? Na Passarela, que no morro tem um beco que chama Passarela. A gente criou Favelinha Fashion Week. Desfile com as pessoas da quebrada no beco Passarela. Aí antes de nascer já estava gigante. O povo, Ronaldo Fraga postando, Sesc ligando, vamos fazer edição aqui, bora. Né? E aí, como é que funciona? 10.000? Nem sabia o que estava acontecendo. E aí nasce a cooperativa de moda, que faz roupa de roupa que já existe. E aí eu percebi que era só criar. Por exemplo, eu já criei coisas que não deram tão certo. Por exemplo, o forró da favelinha. Mas teve uma época que eu botava banda de forró para tocar lá e a galera dançar forró. Só que eu percebi que era outro público.
Que aí é bom você investir onde está pulsando mais também. Daí a gente começou a criar e não parou até hoje, está criando muito. Nossa, esse cara é doido demais. Eu boto fé que eu criança, eu ia querer ser meu aluno hoje em dia, saca? Eu ia gostar de ter pessoas que incentivam. Eu sinto que o maior problema da sociedade hoje em dia em relação à periferia é querer botar a gente numa caixinha sempre. De ou você vai fazer sucesso como um atleta, músico ou crime. E aí geralmente ou você vai ser jogador de futebol, ou você vai ser MC de rap ou de funk, ou você vai ser bandido. E se não for isso, que você vai ser serviçal da cidade para sempre. E nada contra nenhuma dessas profissões, inclusive o crime. Quem está aqui agora ali no crime está numa escala de 12/24. Isso é crime. Né? Tinha que ser 12/36. Vamos começar por aí. Saca? É totalmente insalubre, né? Madrugada, frio. Você não consegue juntar dinheiro, que é um dinheiro bom, mas é imediato. Então, né? E o atleta e o MC, nada contra. E nada contra também com quem está limpando, com quem está abrindo porta, com quem está dirigindo, com as babás, né? Nada contra, nada disso. Mas será que a favela vai ser para sempre isso? Será que eu, né, não posso ser um filmmaker, ter um estúdio de audiovisual, não posso ser um astronauta, tudo, né? Esse desejo de ser coisas e não parar. Pô, vou fazer 35 anos daqui a pouco. Comecei a faculdade agora. Tem 2 anos, mais ou menos, que eu estou pintando quadro. Porque eu estava reclamando que eu queria ser artista. Eu estava cansado de ser só gestor. Porque gestor não é artista, né? A gente recebe um aplauso ali no final do evento, mas, nossa, é um saco, né? Tem hora que... E eu quero ser artista, Pô, esse ano eu já vou fazer 2 exposições agora. 2 feiras incríveis, foda da cidade. Me chamaram para expor, tô indo. Tem uma parte muito interessante que eu não te falei, que foi outra virada de chave, que foi a chegada da arquitetura na favelinha. Chegam os arquitetos e eles trazem, através da vivência, um desejo de reformar o espaço. E aí a gente cria um coletivo, o coletivo Levante Favelinha. A gente reforma aquele espaço e fala, vamos tirar o nome Favelinha e vamos levantar tudo? Bora! Aí a primeira obra sequente foi Minha Casa. A próxima obra foi Minha Casa. Minha Casa ganhou prêmios internacionais que diariamente tem notícia. Inclusive hoje a gente está concorrendo ao melhor coletivo do Brasil. Logo mais sai a notícia aí se vai ganhar ou não. Só de ser indicado a gente já está entre os melhores do Brasil, né? Já ganhamos prêmio de melhores do mundo e tal. E aí, no meio disso, com publicidade eu ganhei uma grana, uma época que eu comprei um prédiozinho e vai virar uma galeria de arte, a Torre de Bebel. Eu tenho uma memória muito forte de, ainda criança, durante um carnaval, eu ficar para minha família toda, vamos pular carnaval. A galera tipo assim, cala a boca, meu, tem carnaval em BH não. Eu falei, não, gente, a gente põe as caixas de som ali na rua, na época tinha Furacão 2000, põe o CD da Furacão e vou ficar pulando ali, igual maluco ali. E já era um desejo de criança, né? E eu participei da construção do carnaval como folião. Mas eu estava em todas, super jovem ainda, fantasiava, e era isso, ou botava um vestido de alguém, ou melava a cara, ou fazia alguma coisa, eu estava ali, brincando, pulando, né, com os foliões, até que eu fui me envolvendo, assim, tal, e foi a mesma época do duelo, do Sarau Vira-Lata, da Praia da Estação, de várias coisas que vieram surgir no movimento coletivo na cidade. Então, eu sinto que ainda tem muito que melhorar. Por exemplo, parece que o Estado não gosta da Festa da Luz. Por que o Estado põe a Festa da Luz para acabar 10 horas da noite? Né? 10 horas liga o som, meia-noite desliga a luz. Pô, a Festa da Luz tem que ir até 5h30 da manhã. O raio do sol nasceu, desliga a luz. Né? E eu vi isso pelo mundo afora. Tem festas parecidas em Paris, em vários lugares, que tipo assim... E aquilo ali, a gente precisa de política pública de segurança. Não de polícia para vir bater na gente porque a gente está andando no viaduto de madrugada bêbado e celebrando a cidade.
Então eu acho que ainda tem muito que melhorar, mas a cidade já é vitoriosa disso tudo, né? Principalmente se a gente compara esse antes com depois. E eu tenho planos, eu nunca vou ser candidato político assim, né, na prática mesmo eleitoral e tal. Mas poxa, pega uma galera dessa aí, velho, transforma o duelo em patrimônio da cidade. Põe o duelo de MCs assim, financia, sabe? Sem, não tô falando de lei científica correndo atrás de patrocinador não, política pública direta. Pum. Transforma o carnaval de BH em cada vez mais potência organizada, não ser essa mesma loucura que todo ano os blocos têm que ficar correndo atrás de marca, de patrocínio, de uma burocracia que não existe para outras coisas, né? E por aí vai, né? Tomba a Praça da Estação, faz de lá, põe palco o tempo todo, sabe? E a cidade vive isso. A gente vai para outros lugares, pô, o Recife tem um respeito enorme, né, com a história assim da cidade, mas também é uma coisa mais antiga. Belo Horizonte, eu acho que agora é o momento da gente fincar a bandeira nisso. Eu acho que Belo Horizonte também está acompanhando o crescimento, né, exponencial. É tudo simultâneo, né, o que vem acontecendo. Eu entendo as pessoas que resolvem sair daqui por conta de uma coisa que é foda ainda na cidade, que é orçamento. Realmente, quando você vai lidar com o orçamento de Rio e São Paulo, São Paulo sempre melhor, e Rio tem essa cultura já do global, né? Se você merece, a gente está pagando. Mas, em compensação também, eu já sinto que, em questão de produção, fornecedor e tudo mais, Belo Horizonte está crescendo muito. Tem muito ainda para crescer para acompanhar São Paulo, mas esse pá já está ali, pau a pau, até passando de Rio, né? Totalmente. Eu enxergo totalmente que tudo que a gente vem fazendo é um processo de criação e formação dessa nova cidade. Tem que ser na prática. Eu acho que, culturalmente, né, o mineiro, o Belo Horizontino, ele não sabe falar não. Né? E aí, com o tempo, a gente aprende porque a gente vê que tem tubarões nadando de braçada aí, né? Aí eu mudo de perspectiva sobre algo todo dia. Todo dia. Principalmente de um tempo pra cá, eu tenho entendido que, por mais que a gente crie repertório, estude, o ser humano é ignorante, né? Então eu estou disposto a transformar diariamente mesmo. Acho que esse desejo novo de estudar e é difícil, cara, para mim estar ali dentro da faculdade com um tanto de menino de 18, 19 anos, né, correio na barriga, e eu, tendo que lidar com os contratos cabulosos daqui uma hora e ali, contei, eu saí da escola particular, sei lá o quê. Mas tô disposto, saca, a me reinventar diariamente, aprender e mudar mesmo. Mudar perspectivas, porque tem o que a gente, né, tem de raiz, né, de princípios, que eu acho que tem alguma coisa ou outra ali que ainda é inegociável. Mas de resto, tô fluido.